É a mesma questão do resfriamento do globo ou aquecimento do globo. A gente vai para uma briga também que tem pontos de vista, eu já olhei os dois lados também sobre isso, e você fala assim, cara, isso também é interessante. E se você olhar, a temperatura de fato tem ciclos e esfria, tá esfriando, tá no momento de esfriamento. Sim. Você fala assim, porque era aquecimento global, agora não tá mais. Agora tem uma outra nomenclatura que estão utilizando, porque entendeu que não tá mais aquecendo, tá esfriando. Aí você fala, tem que questionar. O Pedro, o ponto aí volta para os pensadores da antiguidade, né? A questão mais ancestral, né? A gente volta para os grandes pensadores. Se a gente não questiona o que a gente vê na internet, falando de fake news com a internet, falando de diversos outros assuntos, a gente vai ser só levado. Só levado. Se a gente não começar a pensar, tentar ver pontos de vista, até utilizar até a própria ferramenta de inteligência artificial para ver pontos. É engraçado. Mas esse é um dos grandes problemas da inteligência artificial, né? Por exemplo, o aquecimento global é uma certeza científica, né? E ao abrir o questionamento dentro do universo da internet, que cai na mão de pessoas que não são cientistas, a gente cai no efeito do Dunning-Kruger, né? Que é aquela questão das pessoas que sabem muito superficialmente sobre um assunto, mas falam com muita certeza. Né? Então, a internet confunde experiência, verdade científica, com certeza de fala, com autonomia de criar conteúdo. Ou seja, tem um monte de pessoas que não são cientistas falando, e existem alguns cientistas brasileiros, que falam, inclusive né? importantíssimos, de relevância internacional, sobre aquecimento, sobre essa questão que está esfriando. Então, eu posso trazer depois pontos de... Eu vou pegar depois os nomes dos artigos, eu posso te disponibilizar para passar para a audiência nesse sentido, porque assim... Tem dois lados, e tem influência também governamental em cima disso, tem questões que a gente que está acima de nós para a tomada de decisão da sociedade. Então, tem questões que a gente pode achar, a gente pode acreditar, mas que não necessariamente é uma verdade única. É uma verdade única. Então, a ciência tenta nos trazer pontos de vista. Até, a gente fala de pesquisa, estudo de pesquisa também, você sabe que os números das pesquisas batem, só que você vai ver a pesquisa comprada. Dá para tirar, dá para manipular. Dá para tirar de tudo, mas assim, o aquecimento global não é só sobre aquecer, né? É sobre El Niño e sobre onde aquece no lugar e o nível dos oceanos subindo. Existem evidências desde os anos 90, né? Que eles trazem. E a gente já passou do ponto, então não tem muito o que fazer. Pode rolar mais 30 COPs que não tem muito o que o ser humano fazer. A gente vai viver por essa grande mudança. Sim. A gente vai viver. O nível dos oceanos vai subir, a gente vai ter lugares que vão ficar mais quentes e lugares que vão ficar mais gelados, porque o planeta é uma coisa só. Mas a questão da fake news e a questão das versões e das hipóteses geram esse mundo em que a gente entra de novo numa questão de que é possível a gente produzir um cientista famoso, com registros ao longo da internet inteira, que seja o IA, por exemplo. Que produz fake news. E que produz fake news. Não, e que produz news, né? News. Que vão ser fake para alguns e vão ser verdade para outros. Mas é aquela questão, né, de tudo que está digitalizado. E eu já fiz essa pergunta para outras pessoas aqui no podcast. Quantos seguidores você tem lá no seu Instagram? 18 mil. 18. Num deles 18, outro acho que tem 50. Certo. Você conhece todo mundo que te segue pessoalmente? Não. Faz diferença para essas pessoas se você é real ou não? Não. Eu acredito que não sei. Se eles nunca vão te ver, me conhecer, né? Nunca vão te conhecer. Justo. É muito louco isso, né? Eu penso sempre assim, cara, se a pessoa nunca vai me ver pessoalmente, nunca vai sentar comigo, nunca vai ver uma palestra minha, ou nunca vai estar no mesmo evento que eu, qual que é a diferença? Se eu tô eu posso usar um HeyGen da vida, posso usar um Opus Clip para criar conteúdo, criar imagens que pareçam que a pessoa é próxima de mim, eu acordando descabelado para tomar café, essas coisas. E você trouxe num ponto muito importante, que é de tocar o emocional das pessoas, quando a JHSF faz essa questão do ciclo, né? Pertencimento. O pertencimento. O que você acha que é necessário na construção de influência, a questão da ostentação, do status, assim? Hoje em dia isso ainda é relevante? Você ainda trabalha com influencers que trabalham dentro dessa esfera? Por exemplo, a maior influencer do Brasil, lá, a Virgínia.
ela hoje trabalha há muitos anos já numa questão de luxo, no final das contas, para um público que não tem a capacidade de aspiracional, né? Ela pega um avião e vai visitar o Vini Joia e o tempo inteiro mostrando aquela vida de muita grana, que é o que as pessoas conectam, é o que as pessoas almejam aí. Ainda para isso. Tem até o livro do Michel Alcoforado, Coisa de Rico, né? Que isso explica muito da sociedade brasileira, das pessoas Legal. sempre quererem ver, né? Quererem pertencer, quererem estar. A Você acha wannabe, que, né? mas você acha que isso é ativar o emocional, é ligar no longo prazo? Isso tem mais futuro dentro do trabalho que você faz? Cara, eu acho que assim, olhando para geração, né, as matrizes, né, vamos voltar para Maslow, né? Então a gente tem a pirâmide, a famosa pirâmide de Maslow, e a gente tem questões ali, a luxúria, a gente vai no status social, que a gente quer pertencer, né? Quer estar no suprassumo da pirâmide, a partir da segurança. E tem influências, assim, não é para tudo, é questão de posicionamento. Certo. Né? Tem influencer que ele precisa ter esse posicionamento, realmente ele tem que refletir isso, porque ele quer ser, ou às vezes ele é de fato, parte dessa elite, e ele mostra isso no dia a dia dele e gera essa mensagem que o wannabe para as pessoas, que elas querem fazer parte, elas querem ser aquela camada social. Isso ficou muito, vou dizer assim, prostituído, né? Porque as pessoas de curso, com essa onda de curso, principalmente cursos financeiros, Claro. cripto, trading, esse pessoal do mercado financeiro, eles foram muito para essa linha aspiracional e eles escracharam essa questão, né? Então, quando a gente olha, isso me gera, eu não sei se eu sou realmente esse público, mas me gera uma certa repugnação quando eu olho muitas marcas expostas dessa forma, né, escancarada. Porque o rico de verdade tá no quarto luxury. Exato. Essa é a onda nova que tem agora. Mas isso também tem uma forma de expor na internet, né? Tem também uma forma de expor na internet. Como que é? E justamente assim, Pedro, quando a gente está olhando para os novos ricos, né, que é o old money e o new money, né? Então a gente vai para essas duas esferas também de comportamento. A gente olha para essas pessoas e a gente entende que questões aspiracionais, aí entra na questão da mente humana. Existem matrizes, né? Matrizes culturais, né? Matrizes religiosas, matrizes financeiras. E isso entra um pouco no transe, nesse curso que eu acabei de fazer na Bahia também. Porque nós, seres humanos, nós somos uma geração... Nós, como espécie humana, a gente está vindo de uma geração onde... Sabe quantas pessoas passaram e a gente está carregando geneticamente na matriz nossa, no campo energético nosso, essas pessoas até hoje. Então, às vezes, situações financeiras não bem resolvidas, sexuais não bem resolvidas, de passados culturais, da tua família, isso reflete em você hoje. Aí as pessoas falam, pô, como assim? Por que a pessoa entra em transe do nada? Porque tem questões de matrizes. Como que é o transe? E a matriz energética, o transe é um estado da mente que todo mundo pode produzir. Esse estado da mente tem uma parcela ali de 1% da população que a suscetibilidade dela é muito baixa. Mas é um estado onde a gente entra de foco, é igual a hipnose, né? De foco e concentração. Todo mundo consegue ter esse estado de foco e concentração. Mas a suscetibilidade é que conta mais, né? Então, quando a gente leva uma pessoa para transe, e aí a gente vai entrar... Essas matrizes, sim, elas se refletem. Então, por exemplo, quando a pessoa está em transe, ela tem uma matriz religiosa muito enraigada na família dela, que ela já viu, que ela conhece. Aí vamos trazer para algumas religiões. Então, vamos trazer para o candomblé, vamos trazer para o espiritismo, vamos trazer... Aquela, entre aspas, incorporação que ela tem, é só porque ela acessou essa matriz religiosa. Qualquer ser humano pode produzir isso. Qualquer ser humano. E eu vi isso com meus olhos, os alunos ali na sala, na turma, de um dia para o outro, incorporando. Aí você fala... Então, aquela questão... Sim, questão financeira, a mesma coisa. Mas daí quando incorpora, a pessoa realmente no transe vira outra pessoa, fala outra... Tem aquela coisa de hipnose que o cara fala outras línguas, se ela né? incorpora, ela fala outras línguas. O estado no TTS, né, que é o estado de transe com semiótica que o professor Antônio Carreiro ele fala e ele mostra. Esse é o último estágio, né? O estágio onde a pessoa ela realmente ela consegue e eu digo mais, ela não só as duas pessoas em transe estiverem no estado máximo de transe, que é depois do sonambulismo,
eu conecto elas, elas conversam entre elas com línguas diferentes, Tá brincando. se entendem, e elas voltam depois sabendo o que elas falaram, em outras línguas. Aí você vai falar assim, como assim? Que loucura é isso? Acontece. Existem coisas que a ciência não explica. E assim... Ou eventualmente explica na metodologia do pela transe. metodologia do transe. Mas aí entra nesses campos que eu, por curiosidade, fui buscar pra entender. Falar, cara, como assim a pessoa incorpora do nada? Como assim? E tem essa matriz. Nesse curso você viu gente no transe? Sim, e tem vídeos. Depois eu te mostro fora do ar, porque eu não posso expor. Mas existem questões humanas que a gente não tem tão claramente, mas que acontecem, e quem vai buscar essa informação, ela vai encontrar, né? E olhando para... Aí falamos de DMT, né? A questão do DMT que está muito em alta agora, a ayahuasca, o pessoal que está tomando... Que o ayahuasca é só um fator que ajuda a levar DMT para o cérebro, mas e facilita o estado de transe, né? Mas quando a gente olha para essa questão da mente humana, essa questão do wannabe, do suscetibilidade, voltando só para a matriz. Sim. A matriz não só religiosa, matriz financeira, matriz cultural, tudo isso impacta de uma certa forma e as pessoas não têm ideia, noção de que isso influencia. Então, o transe, a gente leva, às vezes, para a pessoa... Eu vou usar muito mais na questão mais terapêutica, né? Ele é para uma linha da pessoa jogar os traumas para fora. No transe específico, ela entrou em transe, ela tá se curando. Eu não preciso falar igual a hipnose clássica, ficar conduzindo ela, direcionando para fazer a regressão. Ela só fica ali naquele estado de limpeza, sozinha. E aí, se ela tiver a matriz, ela vai incorporar. Se ela tiver uma questão religiosa ali, ela vai colocar para fora. Se ela não tiver, ela vai só viver aquela questão do eu dela. Ela vai voltar para a criança interior dela e se resolver sozinha. E você acha que isso conecta com um pouco dessa questão da influência e da ostentação, talvez? A gente foi para esse caminho. A gente foi para esse caminho, mas na verdade por questão mesmo do ser humano, do desenvolvimento da mente humana. Por que eu te falei isso? Por conta da matriz financeira. Quando eu falei da matriz religiosa, da questão da incorporação, mas uma das matrizes é a religiosa, mas tem a matriz financeira que influencia também na tomada de decisão da pessoa. Então, se a matriz financeira está mal resolvida familiarmente falando, ela gera aquela aspiração da família que não, e ela cria um wannabe muito forte o suficiente para tomar de decisão dela. E aí sim, esses influenciadores que têm essa matriz resolvida, ou mostram ser resolvidos, ou alugam jatos, alugam carros para mostrar que isso é bem resolvido, gera um wannabe muito forte para ela. E aí influencia de uma forma absurda.